Quero convidar o pastor Josimar, estará conduzindo o pastor Isaías, que trará a mensagem desta noite, também orando por sua vida. Irmãos, uma honra termos aqui o pastor Isaías, pastor Moisés, a igreja Nova Vida, com os ministérios de louvor, coreografia. Estou muito feliz como pastor da igreja em receber todos vocês e peço a Deus que possa te usar, pastor, como sempre tem feito, que Deus possa usá-lo mais uma vez. Fique tranquilo, o tempo é o tempo que Deus colocar no seu coração, tá bom? É um congresso jovem, fique tranquilo. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Obrigado por tudo que vimos, tudo que ouvimos. Muito obrigado, Senhor. O Senhor, desde o início, tem falado ao nosso coração. Usa agora o teu servo, pastor Isaías, como instrumento vivo em tuas mãos. Que o Senhor possa, Deus, abençoá-los e através da vida dele, sermos também abençoados pela palavra do Senhor que será compartilhada. Que teu servo pastor seja alvo da graça, do amor, das misericórdias do Senhor. Que nós possamos ouvir a tua voz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pastor, Deus te abençoe. Fique à vontade. Boa noite, irmãos, irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar com todos nós. Já agradeço de antemão o convite feito pela missionária Jennifer, que me contactou para poder... eu só conheço, o pessoal fala Daisy, eu sempre conheci, pelo menos na lista de chamada, quando ela era minha aluna, Jennifer. Eu acho que esse é o nome, não é? A maioria chama de Daisy, não é? Eu estou me acostumado mais pelo nome Jennifer. Agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Quero parabenizar o casal pastoral dessa igreja, que tem uma visão missionária tão aguçada, tão ampla. Temos visto o trabalho que tem executado na formação de igrejas, na formação de liderança. Isso é maravilhoso. Muitas das vezes as igrejas querem ampliar seus templos, crescer em si, e esquecem de que outros lugares, outras áreas precisam também de um trabalho evangelístico, o trabalho da palavra de Deus. Então, que Deus abençoe o casal, que tem essa visão missionária mesmo dentro das veias. Eu percebo isso. Já com duas igrejas, não é isso, pastor? Uma congregação e uma igreja. 4 filhas, olha só, 4 filhas, né? E pastor Moisés, que já saiu daqui, né, pastor? E está lá em Nova. Isso, São Sebastião, né? Que benção. Então é tudo motivo de alegria e é um prazer estar aqui. Realmente já bebi do que já foi apresentado aqui, dos louvores. Mais uma vez quero agradecer e parabenizar a igreja e a liderança por conseguirem manter esse louvor tão eclético. Um grupo no vocal assim, mais madurinho, né, irmãos? E um adolescente lá na batera ali, mandando ver mesmo. E, né,
essa mistura bonita entre os mais maduros e os iniciantes. Às vezes é difícil, pastor, certo? Porque muitos dos jovens, dos adolescentes, ficam dentro do grupinho, se separam. Como é difícil a gente conseguir misturar, e eu fiquei muito feliz, claro, com as meninas também, na dança, e o tecladista, a violonista aqui também, mandando muito bem, mas o que me chamou a atenção foi o adolescente. Aquele ali é um adolescente, deve ter uns 13 aninhos no máximo, não é isso? 14, cheguei perto, tá vendo? E junto com, né, uma galera já mais madura, né, mais experiente. Isso é muito bacana, muito importante. O pastor Josimar falou que eu posso pregar até 1 da manhã hoje, então não estou com muita pressa não, né? Dá? Pode? Irmãos, me deram esse tema para poder trabalhar com os irmãos nessa noite, com a igreja essa noite. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto bem conhecido, que está lá em Lucas, capítulo 10, dos versos 28 a 42. Evangelho de Lucas, capítulo 10, de 38 ao 42. Diz assim a palavra de Deus: indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosas e preocupadas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vamos orar mais uma vez. Pai, tua palavra foi lida, e nesse momento queremos ser tão somente instrumento em tuas mãos. Toma a mim, ó Deus, pecador, limitado, para fazer, ó Deus, o teu nome engrandecido. A oração que eu te faço é na dependência de Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém. Então, o tema: menos ruído e mais propósito. Às vezes, nós vemos uma juventude que tem vivido tempos modernos, conturbados e muito diferentes da juventude anterior. A juventude anterior a gente costuma chamar aquela juventude raiz, certo? Aliás, não só dentro do ambiente eclesiástico, mas também em todos os sentidos. Alguns aqui sabem do que eu estou falando. A juventude anterior, ela confeccionava os seus brinquedos, fazia um carrinho em rolemã, ia no mato, pegava o bambu, afinava a varetinha, marcava com linha e depois colocava um papel de manteiga ali para fazer uma pipa. A rabiola era feita, às vezes, também com um saquinho de leite, aquele saquinho de leite que hoje quase não se acha mais, e cortava-se aquilo. As meninas brincavam de fazer cozinhadinho dentro dos quintais, e a comida era comível, por incrível que pareça. Era uma geração que descia morros, e às vezes, aqui não tem muito morro, no Espírito Santo tem muito disso, de paralelepípedo em cima de uma tábua com sebo de boi embaixo. Aquilo ia sem direção, sem rumo. Muitas das vezes um dedo via ralado no final quando chegava lá embaixo, mas ninguém reclamava.
Jogava-se futebol no meio do paralelepípedo, no caminho de chão, esfolava o cabeção do dedo assim, e não paravam de brincar. Era uma geração que brincava na chuva, que corria. Chamava-se geração raiz, hoje chama-se. Nós estamos em outro mundo, estamos em outra geração. As crianças hoje não se envolvem tanto na confecção dos seus brinquedos, já compram tudo pronto. Muitas delas nem brinquedos se preocupam em ter. Basta dar a elas essa caixinha preta aqui que elas se satisfazem, porque aqui tem tudo, certo? Então é um outro mundo, é uma outra forma de ver o mundo, mas que dificulta muitas das vezes o ouvir a voz de Deus, a se identificar com o propósito que Deus tem para essa geração. O propósito que Deus teve para com a geração anterior continua o mesmo hoje, nesses dias. Mas os ruídos mudaram. Os ruídos são outros, as interferências são múltiplas e dificulta muitas das vezes o jovem caminhar dentro de um propósito. A geração atual, ela quer sentir-se acolhida, quer ter o sentimento de pertencimento. Ela não quer estar sozinha. O jovem, então, precisa estar dentro do grupo. Ele precisa receber a aprovação da galera. Ele precisa, muitas das vezes, e é levado a isso, a se comportar segundo o padrão estabelecido pelo grupo. E quantas das vezes esse sentimento de pertencimento faz com que o jovem, inclusive o jovem cristão, comece a ter atitudes que não condizem, muitas das vezes, com o padrão bíblico, com o padrão cristão. Quantos são jovens que, para se sentirem participantes de um grupo da sua faixa etária, às vezes furam a orelha, às vezes furam a língua, às vezes colocam um alargador, né? Não é só um piercing, não. Às vezes faz um buraco e coloca como se fosse um índio, né? Um alargador na orelha e pendura aquele trem assim, não é? Tatuam o corpo de cima e embaixo, né? Independentemente do coração. Não estou colocando a intenção e quem faz ou deixa de fazer isso. Mas muitos fazem para se sentir inseridos dentro de um grupo, para fazerem parte daquela galera. Tem uma galera que assume vestir só preto, né? Muitos jovens sabem o que eu quero dizer isso. Só preto, vivem de preto. Outros resolvem pintar o cabelo de verde, de vermelho, de amarelo, mas nada contra. Quem dera, pastor Josimar, que eu tivesse cabelo para pintar de vermelho. Eu acho que não iria sentar tanto, mas pelo menos, né, eu iria pintar de alguma cor. Não estou criticando quem pinta e quem faz, não. Estou dizendo que como, às vezes, esse desejo de aprovação dificulta que o propósito de Deus se realize na vida de jovens. Daniel não se preocupou com a aprovação quando decidiu não comer dos banquetes que estavam diante dele. José também não se deixou levar pela influência do local onde ele estava. Olha, José estava longe de casa, longe do olhar paterno da família, sozinho. Ele podia falar: puxa, agora não tem papai e mamãe me vendo aqui, agora eu estou sozinho, agora dá para deitar e rolar, agora dá para fazer o que eu bem entender. Mas José não faz isso. José se abstém, José mantém a herança que estava não somente na sua mente, mas no seu coração.
José levou com ele para o Egito a autoridade paterna dentro do coração, e felizes são os pais que conseguem fazer isso, fazer com que os filhos obedeçam na ausência e não da presença. O filho que obedece na presença é fácil, é simples, mas o filho que obedece na ausência, esse sim realmente internalizou a autoridade dos pais. E José era alguém que tinha internalizado a autoridade dos pais e a autoridade divina sobre a vida dele, e mesmo no Egito, longe do olhar dos familiares, longe dos seus pais, se manteve fiel. Mas sabe por quê? Porque ele tinha uma identidade, e a identidade ela se forma de dentro para fora. A identidade se forma de dentro para fora. Existem influências externas, sociais. Jean-Jacques Rousseau, certa vez, disse que a sociedade é que fabrica o ser humano. Disse: o homem não é bom ou ruim por si, mas depende de onde ele vive. É verdade que há uma influência forte da sociedade, de onde nós convivemos, certo? Para elaborar a nossa identidade. Mas os valores que são fundamentais na nossa identidade vêm de dentro. Vêm das nossas escolhas, decisões, da nossa fé arraigada em Cristo Jesus. Mas estamos falando de jovens, principalmente. Jovem que é bombardeado todos os dias por um modelo diferente de tentação. Ele é levado a pecar não somente no sentido de usar drogas, de roubar, de matar, de se prostituir. Hoje é mais do que isso. Hoje, o que é uma interferência na vida dos jovens é a tomada do tempo dele. Sim, porque as redes sociais, principalmente, elas tomam a atenção e o tempo de muitos jovens. As redes sociais ditam os valores que os jovens devem seguir. As redes sociais, então, têm feito com que a vida dos jovens seja subtraída na sua essência. Sim, porque o que é a vida em si? A vida tem muito a ver com o tempo, não é verdade? Quando a gente pergunta assim, quantos anos você tem? A resposta é 20 anos de vida, 30 anos de vida, não é isso? Vivi 20, 30, 40, e aí vai. Mas olha só, quando nós falamos que vivemos esse tempo, deveríamos pensar que muito desse tempo, na verdade, foi mal empregado. Muito do nosso tempo de vida foi vendido. Sim, quando você trabalha, você é um empregado, é um funcionário, na verdade você recebe no final do mês um dinheiro, não somente para pagar o seu trabalho, mas para pagar o seu tempo dedicado àquela empresa. São horas, às vezes horas da sua vida, que você dedica a um trabalho, e às vezes muito mal remunerado, né? Às vezes o seu tempo, a sua vida vale mais do que às vezes é pago para que você possa gastar aquele tempo ali. Mas junto com essa dificuldade de tomar a atenção dos jovens, nós temos as redes sociais que levam à distração.
Hoje nós podemos dizer que o inimigo da nossa geração ou da sua geração não é apenas esse pecado comum, básico que nós conhecemos, mas sim a distração. O inimigo tem uma estratégia hoje para distrair-nos, para tomar e roubar o nosso tempo. Então, a vida se vai embora porque nós nos distraímos muitas vezes com muitas outras coisas que não são tão importantes. O texto lido nos diz que Marta estava distraída com os afazeres de casa. Marta estava assoberbada, muitas preocupações, muitos pensamentos. O texto nos diz: olha, você, Marta, está muito assoberbada, com muitas preocupações. Sim, são os ruídos, são as interferências. Às vezes, os medos, as ansiedades, as preocupações, às vezes as distrações vão tomando o tempo e, consequentemente, vão tomando a vida. Havia uma campanha de missões há muito tempo que falava como tema o seguinte: uma das maiores mentiras de Satanás é dizer: ainda há tempo, calma, ainda há tempo, vamos evangelizar, vamos fazer obra, calma, ainda tem tempo. Olha, vamos realizar uma obra, não, calma. O inimigo sempre está querendo dizer: não, deixa para depois, deixa para depois, deixa para mais tarde. Quando na realidade a necessidade é urgente, é imperiosa mesmo. E as distrações vão tomando o tempo de muitos de nós, vão desfocando a nossa atenção. Então o afastamento de Deus hoje não é somente por pecados cometidos, mas por distrações, por desviar a visão daquilo que é essencial, por vivermos às vezes ansiosos. Uma ex-ovelha minha, certa vez, uma adolescente, talvez na idade do nosso batera ali, certa vez falando sobre redes sociais, informalmente, ela me colocou uma expressão que até hoje eu guardo, pastor. Ela virou para mim e falou bem assim: pastor, o celular é vida. Desse jeito. É vida, pastor. Não posso ficar sem celular, não. E aquilo eu recebi, né? Recebi no mau sentido, né? Não no bom, mas falei: puxa vida, é vida. O celular é vida. Como é difícil viver sem um celular. Como é difícil sair sem um celular. Hoje as pessoas nem usam, muitas delas nem usam carteira mais, não é? Está tudo no celular. A CNH está no celular, a identidade está no celular, o banco para fazer o Pix está no celular, está tudo ali no celular. E aí, hoje, esse instrumento aqui é mais do que informativo. Carrega ali muitas coisas que levam à distração. E essa ideia de que é vida, na realidade, se concretiza por quê? Quantos abrem o celular depois de orar pela manhã? Ou será que primeiro abrem o celular e depois vão? Muitas das vezes
os antigos dormiam com a Bíblia na cabeceira da cama. Hoje, o lugar da cabeceira tem um celular. A última coisa a fazer antes de dormir é consultar o celular, e a primeira coisa a fazer na hora que acorda é o celular. Ele toma o lugar, ele alcança uma abrangência muito grande. Olha, ele interfere nos relacionamentos. Muitas das vezes as pessoas estão conversando uma com as outras e estão ali, olhando o celular e falando ao mesmo tempo, não é? É realmente algo que faz com que a distração e as preocupações vão sendo múltiplas. E o tempo vai embora. E o propósito para o qual nós viemos essa terra também às vezes é perdido. O essencial é trocado pelo secundário, o principal pelo que não é importante. E aí vai o tempo passando, os anos, e nós perdendo de vista a missão, o propósito e a direção. Mas nós temos dentro das redes sociais muitas informações importantes. Nós temos coisas valiosas realmente. Nós querendo saber alguma coisa, está no celular. Queremos conhecer alguém, nós também estamos ali no celular. Se queremos assistir alguma coisa, nós temos no celular. Temos ali muita fonte de informação, mas não é somente informação que um jovem, um crente precisa. Nós precisamos mais do que informação, nós precisamos de direção vinda de Deus. Direção para executar a missão para a qual nós viemos para essa terra. Não é só nos informarmos sobre as coisas que estão à nossa volta, mas é perseverarmos dentro de uma direção e um propósito. E estamos também vivendo com uma geração que é muito volátil, uma geração que é muito inconstante. Os relacionamentos estão cada vez ficando mais rasos. As pessoas, elas estão cada vez ficando mais distantes umas das outras. Os relacionamentos, às vezes, olho no olho, tete a tete, têm se perdido. É incrível. Termina um culto em alguns lugares, não aqui, né, pastor, mas em alguns lugares. Ao invés dos jovens e muitos adolescentes chegarem e sentarem e baterem um papo e conversarem, ali no olho, ali, não, eles vão para casa e começam a conversar em casa, né? Conversam em casa, no celular, não conversam mais ali. Quando se vai ouvir uma mensagem postada, isso eu fico às vezes assim, com meus filhos, porque eu tenho 2 filhos novos, um tem 20 e outro tem 24. E coloca uma velocidade 2, só não põe na 5, porque eu acho que não tem. Porque não tem paciência para ouvir o que o outro tem para dizer. É assim, né? Não, velocidade 1. Pai, você mandou uma mensagem de 1 minuto para mim? Não, que isso? 1 minuto? Não pode ouvir na velocidade 1, não. Não pode. Põe na 2 e pulando. Arrasta o dedinho assim, porque não, é muito tempo para ouvir um pai, muito tempo para ouvir um... Não. Agora, quando bate lá em outras redes, em outras, ali fica por horas. Um joguinho, quem
Quem sai rápido de um jogo? Às vezes vai até a madrugada, jogando um com o outro, né? Hoje tem isso, né? Um em cada casa jogando. Não, mas essa é a dificuldade que se enfrenta. As pessoas não perseveram, às vezes, na vida jovem, na vida cristã, nos trabalhos. Olhei aqui dentro do mimo que eu recebi, o culto de oração aqui é na quinta-feira, né, pastor? É tão bom ter jovens no culto de oração, assim, frequentando. Tão bom ter na EBD muitos jovens e adolescentes, sabe? Porque isso é fundamental para o crescimento. Mas não é aparecer um dia e depois ficar um ano sem vir, não. É frequentar, é perseverar nesse propósito. Porque é isso que traz o crescimento. Isso que traz o crescimento. Eu sei que aqui tem jovens e tem alguns adultos que já assistiram Karate Kid. Quem viu Karate Kid aqui? Nossa, Karate Kid. Karate Kid conta a história de um senhor e de um jovem, uma amizade entre o senhor Miyagi e Miyagi. Puxa vida, tá vendo? Afiado, né? Qual o menor livro da Bíblia mesmo? Deixa para lá. Um de cada, deixa para lá. Miyagi e o Daniel San. Daniel San queria aprender a lutar karatê para defesa pessoais, não é verdade? E aí o que acontece? Foi querer aprender com o mestre, lá nas artes marciais. E ao invés do Miyagi ensinar logo o karatê para ele, o que ele faz? Vai encerar lá a minha casa. Encera, passa a cera, depois você vai e tira a cera. Daqui a pouco, eu terminei, e agora? Olha, agora é o seguinte, você vai pintar a cerca. E vai dando tarefas. Você vai pintar a cerca com movimentos verticais. Alonga bastante o punho, depois para baixo. E pinta dessa forma. Aí o menino vai lá e pinta. E agora? Não, agora você vai encerar o carro, limpar e encerar o carro. É mais ou menos isso. Olha, os movimentos têm que ser circulares, para a direita e também para a esquerda. Daniel San já estava agoniado, esse homem está querendo me escravizar. Ele está mandando eu pintar, limpar a casa, encerar e fazer isso. E cadê o karatê que eu quero aprender? Aí quando ele estava quase saindo, desistindo, o mestre chama ele e fala assim: repete os movimentos que você fez quando você estava encerando. Assim, isso. E agora os movimentos quando você estava pintando lá a cerca, que eu falei para vocês, os movimentos para cima, para baixo, alonga os punhos. E aqueles outros movimentos encerando E aí ele descobriu que o que ele estava fazendo na realidade eram os movimentos fundamentais do karatê. Ele estava aprendendo a conseguir a arte marcial, sabe, com coisas fundamentais, básicas. Depois ele iria conseguir se defender contra os inimigos, mas ele tinha que passar por aquele processo. Meu jovem, às vezes parece cansativo vir na escola bíblica dominical. Tá, pastor, desculpa, se pastor ficar chateado depois, nunca mais me chama aqui. Mas às vezes o jovem fica chateado, tem que levantar cedo para ir para PPD, fica para o culto de oração e tal, eu vou ficar fazendo isso até quando? Nesses movimentos que a igreja promove, é que você vai ter condições de aprender a palavra para vencer o inimigo. Amém, irmãos?
Às vezes você quer vencer o inimigo assim, do nada. Chegar e aprender por osmose, encostar perto da esposa do pastor encostar e receber toda a carga de conhecimento que ele tem acumulado por anos e anos. É assim? Não, você tem que ralar. Encerando, pintando, não a igreja somente, né? Mas na vida cristã. É assim que você cresce, é assim que você avança, sabe? Quantas das vezes os jovens perdem esse privilégio? Por quê? Porque estão rasos, não avançam. Acham que igreja, Bíblia, oração é uma coisa assim, sabe, esporádico. Lá vez ou outra eu vou, lá vez ou outra eu participo. Não, você tem que ter fome, sede de Deus. Você tem que evitar o máximo que o seu tempo seja tomado por outras coisas, porque o inimigo vai tomar o seu tempo. E digo, como eu já disse, tomando o seu tempo, toma a sua vida. De certa maneira, o seu tempo é a sua vida. Quanto tempo você tem dedicado a Deus, à obra de Deus? Quanto tempo você tem dedicado à oração? Quanto tempo você tem dedicado à leitura da palavra? Quanto tempo você tem dedicado ao serviço, ao testemunho, ao discipulado? Quanto tempo? É proporcional ao tempo que você fica nas redes sociais. Pastor, puxa, você está falando pesado, né? Mas é uma verdade, porque isso tem distraído, isso é ruído, é interferência. Isso dificulta você ouvir direito. Quem é que consegue ouvir um louvor, uma palavra pregada, quando há uma microfonia, aquele som? É horrível, não é? A gente atrapalha a transmissão, atrapalha que a mensagem chegue com fidelidade, atrapalha você ouvir o louvor. Mas quantos ruídos nós temos colocado dentro de nós e dificulta nós ouvirmos aquilo que é o propósito de Deus para nossas vidas, o propósito de Deus na nossa vida. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2, texto bem conhecido, começa no verso 1, Paulo dizendo aos crentes romanos de Roma, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, que não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa vontade de Deus. Não tomeis a forma, não vos amoldeis ao padrão desse mundo. O que é isso? É deixar o mundo apertar você dentro do molde, para que você fique parecido com o que ele quer, da forma como ele quer. A ideia é assim: todo mundo faz isso. Todo mundo se veste assim. Todo mundo vive assim. Mas às vezes Deus pergunta: e você? E você? Quem é você, na verdade, para Deus? Não para o mundo, não para outras pessoas, não para receber a aprovação, o aplauso dos outros, mas quem é você no silêncio, no seu só com Deus? Como Deus realmente te vê? Não queira se encaixar nos padrões lá de fora. Sabe, as influências, os influencers que estão aí, que colocam um padrão: olha, você precisa ser desse jeito para ser bonito, para ser bonita. Você tem que fazer isso e ter tantos mil seguidores para você ficar famoso ou famosa. Você tem que buscar a aprovação dos outros. Não.
É Deus que tem que dizer sim para você e não é o mundo. É Deus que tem que chancelar e falar: olha, amém, é assim mesmo, meu filho, é assim mesmo, minha filha. Não o padrão do mundo. Precisamos compreender que, além de termos que evitar esse ruído, também precisamos tomar uma decisão. A decisão, além de não estarmos recebendo as influências aí de fora, esses ruídos, muitos deles, mas também tomarmos uma decisão. Aliás, eu digo, mais do que uma decisão. Tem uma historinha, não sei se vocês conhecem, que diz o seguinte: em cima de uma mesa tinha 3 sapinhos. Escuta bem, em cima de uma mesa, jovem, tinha 3 sapinhos. 2 deles decidiram pular. Quantos ficaram? Vou repetir. Em cima de uma mesa tinha 3 sapinhos. 2 deles decidiram pular. Quantos ficaram? Ficaram 3. Porque 2 decidiram pular, mas não pularam. Decidir é falar: eu vou fazer isso. Isso é decidir. A atitude é outra coisa. Quantas pessoas decidem em virada do ano: esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Decidem. É igual o sapinho. Eu decidi, mas não saí do lugar. Que coisa, hein? Quantas pessoas decidem: a partir de agora eu vou parar de frequentar esses sites aqui. Eu decidi, mas eu não deixo de fazer, eu não tomo atitude, eu não mudo. Então não é apenas tomar a decisão, é mais do que isso, é mudar a atitude, realmente ter uma transformação. Desligue o ruído que vem de fora e toma uma atitude. Qual? Eu vou usar meu tempo melhor. Eu vou buscar mais a Deus em oração. À noite, a última palavra que eu vou estar falando não é com alguém na rede social, mas é com o meu Senhor. Pela manhã, a primeira coisa que eu vou falar é com o meu Senhor de manhã cedo, né? E tem 2 salmos para isso, né? De manhã cedo eu acordo e falo: deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Quando vai dormir, em paz também me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Tem um versículo para falar para dormir, tem um versículo para falar na hora que acorda. A palavra de Deus está conosco, disponíveis em todos os momentos. E o que dizer da oração? Como ela é importante. Ela é aquela relação do Daniel San, diária. Mas é mais do que isso, é um momento também que precisamos encontrar prazer nela. É falar com o nosso Criador, o nosso Pai. Isso deve nos levar a uns momentos, e muitos momentos de alegria. A jovem que estava dirigindo aqui utilizou um texto que está lá em 1 Reis, capítulo 19, que fala sobre Elias. Elias, depois de vencer os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, ele foi tomado por uma tristeza muito grande e se isolou. Foi parar dentro de uma caverna e aí Deus foi buscar Elias. E o texto nos diz que começaram a aparecer manifestações. Veio um fogo forte e Deus não estava no fogo. Veio um vento e Deus não estava no vento. Veio um terremoto e Deus não estava no terremoto. Depois veio uma voz mansa, uma brisa suave. E ali Deus fala com Elias. Quantas das vezes o que Deus quer de você, quer de mim, de nós,
não é o barulho, nos falar no barulho, mas no silêncio. Às vezes os ruídos, os barulhos do mundo dificultam nós ouvirmos a voz de Deus. Deus não deixa de falar, Deus continua falando, mas não, nós às vezes deixamos de ouvir porque tem muitas interferências que atrapalham. Muitas das vezes Deus quer nos falar no silêncio, no a sós. Sabe, é aquele momento de contemplação mesmo, em que a alma ali se dedica ao Criador e bebe da sua essência. Como em Elias, Deus quer falar para nós também. Olha, não acabou para você, Elias. Naquela brisa suave, naquela palavra tranquila de Deus a Elias, Deus estava dizendo: olha, eu ainda tenho planos para você, Elias. A sua história ainda não terminou. Eu tenho um propósito na sua vida. Elias ainda tinha que ungir reis. Elias tinha que colocar um substituto no seu lugar. Elias tinha coisa para fazer. E ele precisava ouvir o que Deus tinha para ele. E Deus fala no silêncio para Elias. E Deus quer falar ao seu coração. Deus quer falar a você, jovem, também. Mas não deixe que as interferências, os ruídos, ocultem ou abafem a voz de Deus. Coloque um propósito na vida, mas não é somente, não tome uma decisão apenas, faça, não fique igual o sapinho, olha, a partir de hoje eu vou deixar de ouvir esse ruído. Às vezes o ruído é uma amizade que está te atrapalhando. Às vezes o ruído, sabe o que é? É o tempo que você tem dedicado à rede social, em lugares infrutíferos, que não provocam crescimento, edificação na sua vida. Às vezes o seu tempo está sendo tomado, sabe, de forma inútil. Então, coloca um propósito diante de Deus, coloca uma decisão. Olha, eu vou dedicar mais tempo à oração, vou dedicar mais tempo à obra de Deus, à leitura da palavra, eu vou me consagrar mais, mas não tome a decisão apenas. Faça, não fique como um sapinho, né? Que decidiu tomar aquela atitude e não agiu. Tome uma atitude, mas haja. Que Deus possa assim nos abençoar. Que essa palavra, de alguma maneira, possa trazer edificação e despertamento na sua vida. Amém? Que Deus os abençoe. Devolvo a palavra a quem de direito. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Queridos, nós vamos encerrar com o cântico, né, com o pessoal, mas antes de encerrar, vou chamar a Joyce aqui para entregar uma lembrança ao pastor Isaías, uma lembrança da nossa juventude, uma lembrança delicada, tá? Bem singela, e agradecer pela vida do pastor Isaías, agradecer pelo privilégio de ouvir a mensagem através do servo do Senhor, e também chamar o pastor também depois para estar orando. No final a gente chama novamente o pastor e chama todo mundo para a gente estar orando novamente quando o pastor estiver encerrando. Então eu convidar o Ministério de Louvor para estar encerrando e o Ministério de Louvor Nova Vida. E as meninas da dança, eu queria só convidar vocês rapidinho, enquanto eles estão vindo na frente, para entregar a lembrancinha de vocês. Depois a gente entrega a lembrancinha do pessoal do louvor. Muito obrigada. Amanda assistiu. Obrigada.
Deus esteja abençoando os irmãos. Quando os irmãos encerrar o louvor, não saiam, ficam aqui que os irmãos vão receber uma lembrancinha também, tá bom? Aí depois eu passo a palavra. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço.
glória, glória, glória a Deus. Louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, nessa noite, levar essa santa e poderosa palavra, Senhor, em nosso coração, meu Pai. Mas que não seja, ó Deus, só decisão, mas que tomamos atitude no Senhor, na direção do Senhor, do Espírito Santo de Deus. E nós assim, Deus, te agradecemos por essa noite, Pai. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao teu nome. Como é bom louvar o Senhor, né? Quero pedir ajuda a Joyce. Nós vamos entregar como diz nosso pastor Josimar, um mimo aos irmãos do louvor. Muito obrigada por estar aqui conosco, nos ajudando a louvar o nome do Senhor. Quero convidar o pastor Josimar mais uma vez, convidar também o pastor Isaías, estará fazendo a oração final. Quero dizer aos irmãos que a nossa cantina está funcionando. Os irmãos que quiserem lá atrás para abençoar nossa juventude serão muito bem-vindos. E mais uma vez agradecer, irmãos, pela presença de cada um, que possam sair daqui cheios do Espírito Santo de Deus, da palavra do Senhor. Muito obrigada por estarem aqui. Amanhã, novamente, temos pela manhã a continuação do nosso congresso, pela manhã e à noite. Pela manhã, o pastor Daniel, e à noite, nossa missionária Deise estará trazendo a mensagem. Louvor com o nosso ministério Atitude da JCM. Estaremos aqui mais uma vez silenciando os ruídos, né? E trazendo mais propósito do Senhor para a nossa vida. Deus abençoe os irmãos. Chamar o pastor Moisés aqui. Vamos agradecer pela vida do pastor Isaías, pela mensagem, a vida dos ministérios que aqui serviram ao Senhor. Nós vamos encerrar orando. É um momento de culto, é um momento de tomarmos decisões importantes, decisões as quais de fato irá fazer diferença na sua vida. O pastor Isaías compartilhou verdades importantes para nós. Muitos ruídos, pouco propósito. E às vezes a vida vai nos envolvendo em um ritmo que não é o melhor ritmo para nós. Guarde no seu coração, na sua mente, verdades que foram compartilhadas aqui. Estamos há algumas horas para estarmos indo dormir. Quem vai ser aquele que vai ouvir a sua voz? Ou qual é a voz que você vai ouvir? Vai ser o celular mais uma vez? Ou nesta noite podemos todos olhar a palavra, ler a palavra, falar com o Altíssimo, falar com o nosso Deus? Amanhã, se Deus permitir a gente acordar, como que vai ser? É a mãozinha pegando o celular nas primeiras horas, nos primeiros minutos, primeiros segundos ali? Ou vamos nos lembrar de agradecer a Deus por mais uma noite de sono? Agradecer porque acordamos. Se você acordar, você vai saber. Acordamos. E colocar então o domingo diante do Senhor, aquele dia diante do Senhor. Tomar uma decisão não significa que de fato você decidiu alguma coisa. Da ideia, a história do sapinho, né? Quantos sapinhos ficaram? 3, porque só tomaram uma decisão, mas não decidiram nada. Decidam ter mais intimidade com Deus. Estamos diante de notícias tão terríveis.
como um jovem, uma pessoa com uma deficiência que está nos noticiários do Brasil, que simplesmente pegou a sua bicicleta e parou em frente a um comércio, e por ser uma pessoa com deficiência, ficou parado olhando para aquele comércio, e alguém deduziu que era um ladrão. Deduziu que era um ladrão. E bateram até matar. Porque as pessoas estão cheias de raiva, de ódio, de mágoas, de decepções, de inveja, de intrigas, de mentiras, de fofocas. E isso tem dominado a sociedade. E a primeira oportunidade que eles têm de extravasar, de botar tudo isso para fora, nem que seja matando alguém, fazem. E pode acontecer com qualquer pessoa, se a gente não vigiar, se a gente não parar de colocar para dentro da mente e do coração barulho. Precisamos, em silêncio, ouvirmos a voz de Deus. Que nesta noite a gente possa sair daqui diferente. Eu quero sair diferente. Nós precisamos sair diferente. Se Deus falou o seu coração, se você quer colocar algum motivo de oração diante de Deus, sai do seu lugar, vem aqui. Apresente esse motivo ao Senhor. Se você lembrou de alguém enquanto o pastor pregava, de algum jovem, traga esse jovem no seu coração, coloque ele aqui no altar do Senhor. Algum familiar, algum amigo, algum vizinho, algum jovem da igreja, você lembrou agora, traga ele no seu coração, coloque diante de Deus. Mas que a gente saia daqui nesta noite. Pode subir, vem para cá, vem para o altar, pode vir. Que a gente saia daqui nesta noite, usufruindo daquilo que bebemos, usufruindo daquilo que ouvimos. Se você tem um motivo de oração, algo a qual você precisa da intervenção de Deus sobre esse assunto, sobre essa questão, venha também, saia do seu lugar, coloque no altar esse assunto, essa questão, essa situação a qual você precisa da intervenção de Deus. Que nesta noite a gente possa sair melhor do que entramos. E para melhorar sempre tem espaço, irmãos. Para melhorar sempre tem espaço. Nunca melhoramos tudo, sempre tem espaço. Pastor Moisés vai orar encerrando esse momento, colocando a vida de todos nós diante de Deus, e aquilo que trouxemos no coração e as pessoas que estamos nesse momento apresentando ao Senhor. E também nos abençoe, pastor, encerrando esse culto, agradecendo pela vida do pastor Isaías. Aqueles que puderem ficar de pé, fique de pé. Aqueles que quiserem ajoelhar, se ajoelha. Nós vamos estar orando ao Senhor. Santo e eterno Deus, nosso Pai, aqui estamos, nosso Deus, na Tua casa, para Te servir, para Te adorar. Apresentamos, nosso Deus, o louvor que só a Ti, nosso Deus, devemos reverenciar e adorar. Estamos, nosso Deus, também, nosso Deus, grato ao Senhor pela mensagem tão atual, tão desafiadora, nosso Deus, aos nossos corações. Que possamos, nosso Deus, tirar esses ruídos. Ruídos é esse, nosso Deus, que impedem, nosso Deus, de ouvir a Tua voz. Nós falamos muito, nosso Deus, que queremos ouvir a Tua voz.
Falamos que queremos fazer a Tua vontade, nosso Deus. Falamos tanta coisa, nosso Deus, que nós queremos, mas negligenciamos muitas vezes, nosso Deus, o ouvir realmente aquilo que o Senhor quer para nós. Que palavra, nosso Deus, Tu trouxe aos nossos corações nessa noite. Que possamos ter atitude, nosso Deus. Atitude que venha mudar nossos hábitos, nossos querer, a nossa vontade, nosso Deus, mas que venha prevalecer a vontade do Senhor. Aqui tem pessoas no altar do Senhor, cada um com seus propósitos, nosso Deus, colocando diante do Senhor pedidos, nosso Deus, sobre pessoas, sobre aquelas pessoas que desejam, nosso Deus, alcançar para o Senhor. Pessoas que estão às vezes sofrendo, precisando, nosso Deus, da ajuda, da cura, da libertação. Então ouve o clamor do Teu povo aqui no altar do Senhor. Ó Santo Eterno Deus, abençoe o pastor Isaías, que trouxe a mensagem, nosso Deus, tão poderosa no nosso coração, que nós sabemos, nosso Deus, que mais uma vez o Senhor falou através do Teu servo. E que nós possamos, nosso Deus, não somente, nosso Deus, ser ouvinte da Tua palavra, mas possamos praticá-la, vivenciá-la, para transformar, nosso Deus, a nossa vida dia a dia. Possamos, nosso Deus, em nome de Jesus, reverenciar o Senhor e honrar o Senhor. Muito obrigado, nosso Deus, por essa igreja, esse local, nosso Deus, que é destinado, nosso Deus, à adoração ao Senhor. Abençoa a Tua casa, nosso Deus, abençoe os Teus ministros, a Tua igreja, cada família aqui representada. Que a paz e a misericórdia do Senhor esteja sobre nós. Dai, nosso Deus, a Tua paz, nosso Deus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com o Teu povo espalhado na terra e com a igreja que proclama o Teu santo nome. E a igreja diz: amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Dê um abraço ao seu irmão. Assim encerramos nosso culto.